Quem é o Pedro Salvador? Olha, o Pedro Salvador é um transmontano nascido no Porto. Portanto, ele é um transmontano que veio nascer outro sítio. Mas, basicamente, o Pedro Salvador viveu em Vila Real nos primeiros anos de vida. Depois mudou-se Chaves, para Oura, Concelho de Chaves. Oura é uma aldeia que fica agarradíssima a Vidago, portanto, ali bem no norte transmontano. E por lá viveu e estudou e afins até aos 17 anos que veio para o Porto para estudar. Teoricamente foi a história que eu contei aos meus pais, é que tinha estudar. Na prática já era um bocado malandro. Mas não, por cá fiquei até aos meus 23, 24 anos, se não estou em erro. E aí já tinha a aventura das corridas e começou outra aventura profissional que foi a ligação aos eventos automóveis, começar a trabalhar com automóveis noutra perspectiva para além da competição. O gosto pelos automóveis sempre existiu, o estar alerta aos automóveis desde muito pequenino, das primeiras palavras que dizia eram marcas de automóveis, uma célebre passagem que me contam os meus pais com o Marco Allen no Rally de Portugal, tinha eu 2 ou 3 anos e gritar pelo Macallan. Portanto, o gosto pelos automóveis sempre existiu. A noção de que isso se poderia tornar em algo mais, verdadeiramente não existia. Eu fiz umas férias desportivas do ACP aos 13 anos, que eram umas férias que passavam por andar de kart, foi aqui no Cabo do Mundo, no Colégio dos Carvalhos. Foi a minha primeira experiência a conduzir nos karts. Obviamente naquela troféu Concha de Cristal, que era assim, éramos 80 miúdos, safei-me, portei-me bem, não ganhei, nem nada que se pareça, mas era um miúdo normal que vivia no interior, que adorava andar de bicicleta e gostava muito de ver carros de corridas e corridas. Depois, aos 16 anos, surgiu a possibilidade de, fazer corridas. Essa possibilidade surge porque o meu pai tinha também esse gosto, nunca teve possibilidades de o fazer. O meu pai era bancário, portanto, as corridas são caras, continuam a ser, mas nessa altura teve uma possibilidade de tornar isso realidade e começou a aventura em 1994. Ao contrário do habitual, eu nunca alimentei o sonho de chegar à Fórmula 1 nem nada que se pareça. Portanto, talvez tenha sido uma postura errada na fase inicial, mas a verdade é que, sabendo aquilo que sei hoje relativo à competição, e tendo noção de onde vinha, dos meios que tinha, era impossível pensar nisso. Portanto, ainda bem que esse sonho não apareceu, porque senão teria saído frustrado e seria não seria tão bom. Mas foi acontecendo tudo naturalmente, portanto, sempre com uma consciência de que tinha imenso gosto naquilo que estava a fazer e dediquei-me, dentro daquilo que podia dedicar-me a sério ao tema, mas também muito consciente que poderia terminar a qualquer momento. Portanto, lá está. O fator financeiro está sempre ligado à competição. Portanto, não sendo eu rico, nem filho de pais ricos, nem nada que se pareça, se tivesse que parar, parava. E quando tive que parar, parei. Em 99, por exemplo, não corri. E não foi por isso que o mundo acabou. Que mais me marca? Não há são alguns momentos, bons momentos. Obviamente a primeira vitória é marcante. A primeira vitória aconteceu em Braga, foi um fim de semana de completo, barba, cabelo e unhas, 2 polos, 2 vitórias, voltas mais rápidas, em 96. E surge num momento em que pela primeira vez eu tive um race engineer, um engenheiro de pista a sério, um inglês, que era o Ken Bowes, e que realmente me fez dar o clique que me faltava dar para passar de quarto, quinto para ganhar corridas. Essa marcou o meu primeiro título na Fórmula 9 no ano 2000, também vinha de 2 vice-campeonatos de Fórmula 4 e estava ali emperrado para passar de segundo para primeiro. E depois diversas provas, diversas experiências, uma sempre mais recente que guardo com algum orgulho e algum carinho, é a última edição do Circuito da Boa Vista, na qual fiz a pole nos protótipos e nos GTs com o Porsche. A performance do Porsche foi algo memorável, e que marcou também quem assistiu à prova. A primeira vez que corri em Vila Real em 2007, que ganhei com o Juno. Portanto, são várias boas memórias que estão presentes.
Inspiração é uma parte, virtuosismo é outra parte, mas tudo isso sem trabalho não vale. Teimosia também, vamos lá ver, eu penso, não quero dizer que tenha que ser assim, mas tens de ser teimoso no sentido de ser persistente. Tens de ser capaz de dar a volta às situações más e tudo aquilo que é negativo transformares em algo positivo, transformares em motivação, mas acima de tudo ter a noção de que eu acho que é algo que é transversal a todas as atividades na nossa vida, não é só na competição. O sucesso ou o resultado, os resultados que vais conseguir vão ser fruto do teu trabalho. Portanto, eu acho que é muito de te focares em ti, focares naquilo que é o teu trabalho, dares o litro, e o resultado vai ser uma consequência disso mesmo. Não vai ser melhor nem pior por andares a espreitar o que é que os outros estão a fazer. Portanto, na competição, acima de tudo, é isso, é trabalho. Porquê é que não has de ter motivação? Vais fazer aquilo que, teoricamente, que tu mais gostas de fazer. Portanto, vais fazer aquilo que te dá mais prazer. Se isso não te traz motivação por si só, então é porque algo está fora do sítio. Acho que é muito por aqui. Estamos em vésperas da Falperra. Onde é que eu vou buscar a motivação para fazer a Falperra? Vou fazer uma das provas que mais gosto, com um ambiente fenomenal, com uma quantidade de gente enorme, num carro super desafiante que estou... não estou ansioso, mas estou curioso para perceber o que é que vou conseguir fazer com ele, porque a primeira experiência foi o ano passado, porque não ando naqueles carros há muito tempo, porque o cérebro aos 44 já não tem a mesma velocidade de reação que tem aos 20. Portanto, tudo isto é desafiante para mim e isso é motivador. Tento gerir da forma mais equilibrada possível, mas que é sempre desequilibrada para alguma das partes, umas vezes mais de uma do que noutras. Obviamente que a vida da competição, neste momento, como tenho outra perspectiva também de família, porque fui pai há pouco tempo, percebo o quanto aqui se me retira ao tempo de família, porque quando temos 2, 3, 4, 5 fins de semana consecutivos, realmente o tempo passa a correr e não acompanhamos o crescimento, a evolução dos mais pequenos também. Isso também nos dá um alerta que, da mesma proporção, também, antes de ter o filho, também faltava ao tempo familiar, da mesma forma. Portanto, as empresas, obviamente, são consumidoras por completo de todo o tempo, porque achamos sempre que havia tempo para fazer mais alguma coisa. Juntando a isto a competição, então a coisa ainda fica mais séria. Aquilo que tenho procurado fazer, obviamente, é tentar equilibrar de alguma forma e não dizendo que sim a todas as solicitações e a todas as abordagens, que felizmente são muitas, mas tentando aqui construir um equilíbrio que permita não desequilibrar a balança demasiado. O que é preciso para ser piloto em Portugal? Olha, a primeira coisa, e sendo muito pragmático, dinheiro. Portanto, não há aqui grandes voltas a dar. Há 2 anos, se não estou em erro, há 3 anos, estive numa não é um congresso, mas nem uma reunião ali no ISEP, que eles fazem todos os anos, ligado ao motorsport, muito interessante até, e realmente ouvi vários miúdos na plateia a dizerem que não tinham oportunidades, que gostavam imenso de fazer corridas, mas não existem possibilidades, não há nada disso. E eu contestei. E a verdade é que hoje em dia, para quem quiser experimentar o mundo das corridas, é muito mais acessível que alguma vez foi. Há muito mais oportunidades que alguma vez houve. Obviamente são competições com outra dimensão, não é? Mas quem quiser experimentar as corridas num troféu C1, numa equipa de 4, 5 pilotos, numa prova de resistência, vai sentir aquilo que é a competição. Se me disserem que o carro não é interessante conduzir, é outro desafio. Ainda que eu acho também que vivemos numa época que as pessoas querem tudo imediato. Portanto, querem correr de Fórmula 1 quando nunca sentaram o rabo num carro numa pista. Portanto, querem o carro melhor, mas não sabem conduzir o mais fraco. Portanto, acho que é preciso ter esta noção que tudo isto se constrói e a experiência e o gozo dessa experiência vem nas mais diversas competições. Agora, a realidade é que para ser piloto semi-profissional ou profissional, obviamente, tem que fazer uma competição e ser visto por uma equipa, por uma marca, e essa marca contratá-lo e afins, o que em Portugal há pouquíssimos, não é? Para o fazeres de uma forma mais semi-profissional,
tens de ter os meios necessários para isso, tens de ser capaz de realmente de encontrar os parceiros que te permitem fazer um plano, e esse plano ser um plano estratégico a médio e a longo prazo. Portanto, acho que é preciso aproveitar as oportunidades e, acima de tudo, que é aquilo que eu tenho feito, é, independentemente do carro, ter a certeza que reúnes os meios para ser competitivo, seja qual for a competição. Seja de um troféu ponto que fiz, até ao Porsche GT3R em que corri. Portanto, estamos a falar de coisas absolutamente opostas. Agora, tanto numa situação como na outra, eu reuni à minha volta os meios necessários para ter um carro competitivo, para poder discutir uma vitória. Porque assim, mais do que nada, realmente ficas com um carimbo de ou é o gajo que vai para ganhar, ou é só mais um gajo. Circuito citadino em montanha, ao mesmo nível. Ainda que com diferença substancial. Montanha é o shot. É 2 minutos, dá-te it, arrancas a frio. Circuito citadino é o desafio da montanha aperfeiçoado ao limite. Portanto, tu na montanha não exploras as travagens até à última, deves explorar o espaço todo disponível, obviamente, até o último milímetro, mas há uma margem de segurança que deixas, porque no fim das contas, no final do fim de semana, passaste lá 6 ou 7 vezes. Portanto, circuito não, passas mais vezes. Por outro lado, se passas mais vezes, também tens a obrigação de explorar de outra forma. Eu acho que tanto um como o outro realmente exigem de nós uma capacidade de adaptação e de foco, um nível de concentração muito acima daquilo que um circuito normal exige. Um circuito normal tens momentos relaxados. Num citadino, esses momentos são muito mais curtos, e na montanha praticamente não existem, porque os carros são tão rápidos que não te dão esse tempo. Onde é que me vejo daqui a 10 anos? Olha, a tomar café e a conversar convosco. Não é? Tens que manter a abertura. Tens que manter a abertura de cabeça. Tens que pensar que tens sempre forma de ser melhor e de ser mais rápido. E aí sim tens que olhar à volta. Aí sim tens que olhar para aquilo que estás a fazer e o que é que poderias fazer de forma diferente. Eu continuo-me a sentar hoje num qualquer carro com a mesma humildade com que sentava com 15 anos. Ou com 16. Percebes? Porquê? Porque não há ideias pré-concebidas. Sei exatamente o que é que pretendo, de que forma é que pretendo guiar, porque é essa forma a forma mais rápida. Eu sou, acerca das opiniões, queres uma pergunta boa ou fácil? Então, é o piloto que se adapta ao carro ou o carro que se adapta ao piloto? É o piloto que se adapta ao carro. É, porque é o cronómetro que manda. Portanto, simplificando, é isto. É tu perceberes o que é que precisas para ser mais rápido. O que é que o carro tem que te dar para ser mais rápido? É isto que tens que pensar, é este o foco. Pá, acho que às vezes a malta desfoca um bocadinho. E principalmente seres muito crítico de ti mesmo também é fundamental, porque eu posso ir fazer um teste para um circuito e tenho que ter bem clara uma diferença. O comportamento do carro é consequência de algo que tu fizeste ou é o comportamento natural do carro? O carro foste de frente à entrada da curva porquê? Porque eu travei até muito tarde? Entrei com demasiado travão? Pedi uma coisa ao carro que ele não me consegue dar? Ou é o carro que está mesmo assim com esse comportamento? É que depois a informação que tu vais dar a quem tem que pensar e decidir, que não sou eu, todo o sucesso está dependente da tua capacidade de informar e a precisão com que informas. E tu não podes nem confundir, nem desculpar os teus excessos com o carro. Porque se o fizeres, vais estar a dar uma indicação que não é correta ao teu engenheiro de pista. E o engenheiro de pista vai decidir a afinação conforme aquilo que tu lhe dizes. Até chegar à conclusão que se um caminho errado, com a quantidade de testes que nós fazemos em Portugal, que é diminuta, acabou a época. Já foi. Portanto, é muito por aqui, é muito esse sentido crítico que os pilotos devem ter de si mesmos, de analisarem aquilo que fizeram e de verem, aí sim, como é que os outros estão a fazer, como é que os melhores fazem. Isto é fundamental, portanto, e tens que manter essa abertura de cabeça sempre, quando deixares de a ter. Epá, é a altura de arrumar as botas.
O prazer de condução não vem propriamente de um carro desportivo. Atenção, vem do equilíbrio do carro em si. Eu lembro perfeitamente de ir para Braga, uma vez para um track day com um gajo italiano, no Mazda MX-5, com a suspensão original, parecia um barco. Oh. E eu, com a primeira volta que dei no carro, disse: "Ih, como que eu me fui meter? É hoje que eu morro aqui em Braga." Resumindo, que curtição do que é um carro.